estava dizendo que eu descobri, que a gente viveu para descobrir que tem pessoas que não oram nem na hora da morte, né? Porque o Evangelho é essa coisa estranha, né? Deus falando a um povo através de um cara que nem queria saber da salvação. Isso nos deveria deixar muito humildes, né? Que missão é essa que Deus nos entregou? Porque a gente, por vezes, é tão sem amor, é tão sem afeto, é tão desajeitado, né? Ou às vezes é muito estrategista. Bom, deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso. Se Deus me deu o dom de curar, eu tenho que saber fazer fortuna com isso. Se Deus me deu uma habilidade de contar muitas histórias, eu conto história, ganho a multidão, me candidato a político, amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a gente é o tempo todo essa falta de amor que precisa se enxergar diante de Deus. Mas às vezes a gente só descobre isso entre a vida e a morte. A segunda oração mostra que, mesmo depois do cara tendo se encontrado com a morte, ele cumpre a missão que ele recebeu de Deus, que era pregar. Diz que ele caminhou pela cidade durante um dia, falando dos juízos de Deus que ia cair sobre a cidade. Foi falando, né? Naquela época, os profetas transeuntes, eles eram ouvidos. Não é aquela coisa patética que acontece na Praça 7, que ela chama a mulher que vai trabalhar de prostituta safada sem vergonha, naquilo ali. Mas era uma coisa cultural. Do mesmo jeito que hoje você vai num congresso ouvir alguém falando, as pessoas ouviam quem estavam falando de maneira, com algum aparato, com alguma aparência de ser profeta do Senhor, as pessoas ouviam o que ele estava falando e ele conseguiu mexer com a cidade. Mas depois disso, quando o trabalho dele dá certo, ele fica com raiva e vai reclamar de Deus. Agora, até na reclamação que ele faz a Deus, ele está pregando, né? Porque o que ele vai dizer para Deus? Quando ele vê que a cidade se converteu. Ele diz no capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Ou seja, está dizendo, eu falei para o Senhor, lá quando o Senhor me chamou lá atrás, ó, antes do peixe me vomitar, eu falei para o Senhor. O que eu falei para o Senhor? Eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa oração de Jonas, que mostra um pouquinho mais da natureza dele e da nossa, também mostra o caráter de Deus, né? Porque você pode resumir o livro de Jonas nesse versículo. Quem é Deus? Deus é esse Deus que a gente aprendeu a divulgar, que é um Deus zeloso de boas obras, fogo consumidor, mas o Jonas sabia quem era Deus, porque ele sabia sobretudo quem era Deus para ele. Se todo mundo aqui for honesto e parar para pensar nas suas histórias pessoais, Deus é bom demais, gente. Deus é muito bom. Ele é isso que o Jonas escreveu, assaz benigno, ou seja, é um cara insistentemente benigno. Benigno não é uma pessoa bondosa. Benigno é uma pessoa que gosta de fazer bondade com carinho. É a Sônia com a Kézia. Né? Existe uma pessoa entre nós que às vezes está muito mal-humorada, mas a benignidade da mãe dela é assim, toma coice e volta com agrado. Toma coice e volta com música. Toma coice e volta com chechelice. E assim é Deus. Deus, conte de mamãe. Ah, vem cá na mamãe. Vocês têm que ver onde eu gravo. Aí a gente, Deus fala assim, eu sou assim com vocês, bando de cabeça dura. Assaz benigno, tardio em irar-se. A ira é uma coisa que vocês fabricam. Porque eu estou com pressa de irar, não. Quem gosta de justiça é eleitor dessa pessoa aí que vai ser eleita no Brasil. Deus não gosta desse negócio, não. Deus, ele é tardio em irar-se, cheio de misericórdia, porque ele fala assim, não presta. Como que não presta? Fui eu que fiz.
Deixa eu pensar mais 1000 vezes antes de eu fazer alguma coisa. Deus fica nesse ensaio e erro com a gente o tempo todo, no nível individual e no nível coletivo. A gente fica assim, o ateu moralista fala assim, que Deus que existe? Como que Deus existe e deixa essas coisas todas acontecerem? Porque ele é desculpe com todo respeito a quem pensa assim, mas fala uma linguagem bem técnica, é o ateu idiota. O que é o ateu idiota? É aquele cara que pensa só no que ele está vendo, no que ele está sentindo. O que é que a gente vê? Maldade no mundo, fome, milhões de crianças morrendo, e a gente pergunta, olhando para isso, que Deus que existe o quê? Aí o Jonas sabia de uma outra coisa. Não, isso é o que você está vendo no seu idioleto, na sua idiotice, na sua idiosincrasia, porque você só pensa no que você sente. E é comum a gente só pensar no que a gente sente. Mas o convite de Deus para todo aquele que se sente servo dele é chegar nesse ponto que o Jonas chegou. Eu sei quem o Senhor é. E que para cada 3 milhões de crianças que eu acho que estão morrendo, existem outras 10 bilhões que estão sendo salvas, e até essas que eu acho que estão morrendo, estão escapando. Como é que a misericórdia de Deus se manifesta? Apesar do seu foco estar na maldade, a misericórdia de Deus se manifesta deixando esse monte de imbecil terem chance de ter poder, que eles podem se converter no exercício do poder. Foi o que Deus fez com Jonas. Por que Deus não secou logo o Jonas e não levantou outra pessoa? Porque tinha Nínive para salvar, mas tinha Jonas também para ser salvo. Meu filho, você vai para o fundo do peixe, vai ver a cara da morte. Não vai ser transformado fácil, não. Isso é muito difícil, meu filho. Porque para cada fracasso seu vira um sucesso. Porque ele prega com ódio, a cidade é salva. Né? Mas o pior de tudo é você ficar com raiva de eu estar salvando os outros, que são tão perdidos quanto você. O ser humano tem um defeito de fabricação, né? Que um outro grupo moralista vai dizer, Deus já fez uma coisa perdida. Deus não fez nada perdido, Deus nos fez com liberdade. E fazer seres pensantes, fazer seres livres, é correr esse risco de que esses seres pensantes não gostem de Deus. Mas como nós somos feitura dele, como nós somos criação dele, ele continua sendo assaz benigno, tardio em graça, cheio de misericórdia, e aí vai nos dando a chance que é preciso a vida inteira, ainda que essas chances venham com linguagens catastróficas, porque o cara tinha consciência dele mesmo, né? Gente, eu sei o que está acontecendo aqui nesse navio, esse barco, né? Vai afundar por minha causa, porque eu sou servo do Senhor e eu não estou cumprindo uma coisa que ele mandou, me jogue no mar. E aquela coisa terrível que acontece muito entre o ser humano e Deus, né? O cara queria morrer, né? O cara queria morrer, porque quando ele pede para ser jogado, mas assim, o resolvimento desses caras e o meu também, porque para mim é que eu não vou. Eu vou para o fundo do mar. Você vai para o fundo do mar. Vai morrer, mas pode ter certeza, você vai voltar para pregar, bicho. É isso que a gente precisa compreender, que as linguagens de Deus, às vezes elas são graves, gritantes como a nossa dureza, mas ainda por esse meio ele está sendo assaz benigno, tardio em graça, cheio de misericórdia e até de sarcasmo, né? Porque Deus faz isso mesmo, faz uma planta crescer num dia e morrer num outro, para dar uma mensagem para um profeta otário que conheceu a ele de perto e fingiu que não conheceu. Às vezes essa misericórdia de Deus vem através de uma enfermidade mortal. Às vezes vem até através de uma existência. Eu já vivi para conhecer pessoas e saber do que Jesus estava falando, né? Quando Jesus fala assim, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Atualmente eu conheço uma pessoa que é publicana, que é prostituta, que é toda desarranjada, que é toda arrebentada, que é dura, que a gente corre dela. Eu tenho 2 certezas sobre essa pessoa. Ela é irremediável e ela é de Deus. De Deus. Aí ela fica naquele limiar entre a loucura e a racionalidade e a voz de Deus no meio. Deus fala com ela. Aí ela tenta 300 e não sei quantos suicídios e não consegue se matar. E quanto mais Deus se revela, mais vai ficando serpentosa, mais vai dando rasteira em todo mundo, mais vai sobrevivendo. E é tão fraca quando alguma coisa lhe visita, mas é tão forte para fazer as coisas valerem de acordo com a vontade dela.
Aí você olha para a pessoa, puxa, eu tenho duas convicções acerca dessa pessoa. O ser humano horrorosamente difícil. E não sei por que Deus é apaixonado por esse ser humano. Aí você consegue entender por que Jesus diz que muitos nos precedem no reino de Deus. E isso não é um convite para que a gente se torne seres desembestados, vida fora, para ser admirado por Deus. Não é isso. Não é Deus que nos fez para a desgraça. É Deus que vai nos fazendo, embora a gente todo dia escolha a desgraça. Mas quando Deus tem esse amor determinado, assaz, benigno, tadinho e graça, todos nos encontraremos com Deus. E ele só fica torcendo que não seja por essa linguagem. Mas se for, ele tem medo de salvar, não? Porque a descrição é tão bonita que eu preciso ler o texto todo, quando ele vai dizer tardio em graça, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. É até injusto dizer para Deus, né, essa é a percepção humana, que Deus se arrepende do mal, né? Primeiro que Deus nunca pratica mal. Nós podemos perceber algumas coisas que Deus faz como maldades. Mas como Deus é amor, Ele não ama. Ele não tem amor. Ele é amor. Ou seja, o maior mau humor de Deus, digamos assim, ou o ato mais esquisito de Deus, é puro amor. Só vai gerar amor, só vai resultar em amor. Por mais escandalosos que os próprios mensageiros de Deus fiquem com os atos dele, porque o que tem de crente com medo de que o inferno seja alguma coisa temporal, crente é igual Jonas. Eu preguei que eles iam morrer em 3 dias, não, em 40 dias. E não vão morrer mais, não, Jonas. Por quê? Eles iam morrer em 40 dias se eles não se arrependessem, Jonas. Eles se arrependeram, não vão morrer. É simples. Né? Para quem acredita que bandido bom é bandido morto, Deus não acredita. Deus acredita que bandido bom é bandido arrependido. Porque para Deus, bandido se arrepende. Para Deus, você chega com o bandido e fala assim: meu filho, amanhã tu vai morrer. Dá um jeito na sua vida. Mas aí o bandido dá um jeito na vida dele hoje. E Deus fala assim: não, vem para cá. Eu não sou Deus para aplicar essas políticas, mas eu tenho que entender que andando com esse Deus que acredita na recuperação do bandido, que acredita na recuperação de um povo, que olha, historicamente falando, não se recuperou não. Nínive virou demônio histórico. Mas aqueles 120 mil pessoas, aquelas 120 mil pessoas, que eram muito mais, né? Quando fala 120 mil homens, está se referindo aos homens que eram contados nas estatísticas da humanidade. Mas você coloca mulheres, idosos, crianças, escravos, muito mais. Aquelas mais de 120 mil pessoas, daquele momento histórico de Jonas, ouviram a mensagem e se arrependeram. Ainda que, tem isso, a pessoa se arrepende e fala assim: ué, passou 40 dias, Deus não matou ninguém, não. Bora pra farra? Ainda tem isso, né? Aí o convite de Deus pra gente é: filho, por que você está pensando no futuro? Você pregou, a sua pregação deu certo. O resto é comigo, porque você é um pregador. O pregador não tem poder sobre a eternidade pertence a mim. Então a gente precisa ter em mente essas dinâmicas do amor de Deus, essas dinâmicas da graça de Deus, essas dinâmicas até jocosas, engraçadas, sarcásticas, e não perder o humor mesmo. Porque um dos aspectos mais lindos do amor de Deus é o humor dele, que ele zomba. Daí aquela canção que a gente gosta, né? Deus zomba dos seus inimigos, que na verdade, em última análise, Deus nem tem inimigo. Ele zomba do inimigo porque o inimigo acha que Deus é o inimigo dele. Né? E quando Deus zomba de um inimigo é porque Deus está usando a linguagem que o inimigo entende, que é a da zombaria. Zombando, ele está salvando o inimigo.